Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Visão Parlamentar. A ideia é que a gente vai mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nossa conversa é com o deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade. O deputado tem dedicado o mandato a melhorar a vida das pessoas com deficiência, procurando garantir gratuidade em transporte, carteira de identificação para obter benefícios e cobrança por adaptações que facilitem o acesso ao mercado de trabalho. O deputado faz parte da base de apoio do governo na Assembleia. A gente vai falar das pautas de interesse de Zema e também de eleições municipais. Deputado, obrigada por ter topado conversar com a gente. Obrigado, Andréia, você. Então, vamos ficar bem tranquilinhos aqui para a gente mostrar para as pessoas de casa quem que é o deputado Wendel Mesquita, as prioridades do senhor já nesse segundo mandato, né? E chama a atenção, deputado, que o senhor tem dedicado o mandato a melhorar a vida das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Por que esse assunto te toca tanto, assim? Olha, Andréia, é um assunto que desde a minha adolescência eu lido. Eu fui voluntário na PAI de Belo Horizonte. Então, é uma pauta que me chama muito a atenção e sensibiliza muito a minha causa de trabalho. E a gente vem trabalhando desde então. Quando eu fui vereador em Belo Horizonte, eu trabalhei muito em prol desse tema, trazendo vários projetos importantes aqui para o município de Belo Horizonte. E agora, como deputado, né, no segundo mandato, a gente vem dedicando aí incansavelmente para fazer bons projetos de lei, exatamente, né, para garantir mais direitos e fazendo valer os direitos já existentes, que a gente tem uma legislação que é uma das melhores do mundo, mas que muitas vezes, na prática, ela não acontece porque falta essa fiscalização e é o nosso papel. Falta o quê, deputado? As pessoas ainda têm muito preconceito. O que o senhor que lida com esse assunto, se o senhor pudesse resumir, o que seria? O preconceito ainda existe, menos do que no passado. A sociedade cada dia mais vai quebrando, né, esse paradigma do preconceito, as pessoas vão cobrando seus direitos. Hoje a legislação ela é muito forte no sentido, né, de penalizar aqueles que ainda cometem algum tipo de discriminação. Hoje ela é muito mais eficiente, mas o que acontece é a falta do poder público de garantir os direitos que as pessoas merecem e precisam ter garantidos. Então você pega aí um hospital, ele não está preparado, a maior parte dos hospitais, para atender as pessoas com deficiência, com doenças raras, né? A educação pública também, apesar de ter avançado um pouco, não tem os profissionais aptos, a estrutura adequada para receber uma pessoa com deficiência. Você pega nossas escolas, não estão adaptadas corretamente para um cadeirante. Então, sempre a gente vai numa escola que tem lá um cadeirante, que as pessoas têm que carregar, não tem uma rampa de acesso. Então, são vários aspectos que a sociedade ainda não se preparou da forma que precisava ter preparado para receber essas pessoas, né, e incluir a nossa pauta principal. É por isso que é importante ter parlamentares como o senhor, né? Tem as pessoas que defendem a causa, mas tem que ter as autoridades que têm poder mesmo para mudar a situação, né? É verdade. Deputado, o senhor tem uma batalha interessante que é ampliar o número de centros de referência para atender pessoas com autismo. Na capital e no interior, parece que até há um abaixo-assinado sobre isso. O senhor pode explicar melhor? Sim, no mês passado. Por que esse centro é necessário? Claro, no mês passado, mês de abril, foi o mês da consciência, o Abril Azul. Então, a gente trabalhou incansavelmente nessa divulgação desse abaixo-assinado. Nosso objetivo é conscientizar o Poder Executivo, os prefeitos, tanto da capital quanto do interior. Esse específico que a gente fez por último é para Belo Horizonte. Então, a gente vai levar esse abaixo-assinado até o prefeito, atualmente o Fuad, para mostrar que as pessoas querem esse centro de referência. Por que o centro de referência? É um lugar onde o autista ele vai ser atendido com profissionais adequados. Se ele vai num centro de saúde, se ele vai numa UPA, ele infelizmente não vai encontrar, né, um atendimento adequado para aquele caso específico, no caso o autismo.
E se ele for num centro específico, com médicos especialistas, com atendimento específico para ele, é diferente. A qualidade do atendimento é um atendimento correto. Por isso, a nossa luta incansável para realmente implementar esses centros de referência. Nós temos lutado muito. É até difícil o diagnóstico, né? Eu fiquei sabendo, que eu não sabia, que o autismo tem a cor azul em abril, né, em homenagem aos autistas, porque é mais fácil diagnosticar nos meninos do que nas meninas, né? Sim, É interessante esse diagnóstico isso. no universo masculino ele é mais fácil. E aí, nesse caso do centro de referência, é para que se faça o diagnóstico, também tenham profissionais especializados para atender essas pessoas, né? Que são crianças, são jovens, são até adultos, Com né? certeza, além de facilitar nesse diagnóstico, que é algo complexo, né? Tem pessoas que já estão na fase adulta e que ainda não foram diagnosticados e que são autistas, que têm o TEA. Imagina numa criança, então é difícil e muitas vezes quando há um alerta, a família tem alguma resistência. Ah, não, meu filho não tem autismo, então é difícil também por causa da resistência. Mas tendo um centro especialista para fazer esse diagnóstico com profissionais realmente gabaritados, qualificados, facilita até essa abordagem ali na família e essa aceitação da família também. Pois é, o senhor que é pai, né? Eu também sou mãe. É difícil às vezes, o senhor fala assim, mas é difícil às vezes os pais aceitarem. Mas quanto antes a gente aceitar, ou a pessoa que tem um filho, mais rápido vai ser ações para melhorar a vida dessas pessoas, Com né? certeza, o diagnóstico no início, na infância, é o melhor diagnóstico, porque você entra ali com todo o tratamento de saúde, né, com as terapias, com todo o complexo que existe hoje, voltado, né, para atender realmente as pessoas com TEA. Então, temos que fazer essa mobilização na sociedade para que a gente consiga sempre o diagnóstico ali no início, logo na infância. Perfeito. O deputado tem uma série de projetos, né, e vem trabalhando já no 5º ano, né, trabalhando, vamos para o 6º ano, trabalhando em projetos de lei que melhorem a vida dessas pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência. Eu vou citar alguns aqui e a gente vai conversando sobre. Sessão de cinema adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista e famílias. E tem também o que vai permitir que essas pessoas entrem nesses shows ou nesses locais com a própria alimentação, com água, o que não é permitido hoje também, né? Isso é bem interessante, esse projeto do Cinema Azul, que é realmente as salas de cinema terem algumas sessões específicas para o autista. Por quê, deputado? Porque o autista ele não pode com muita luz, ele não pode com um som muito alto. Então, o Cinema Azul ele está ali com uma luz menor na tela, com um áudio mais tranquilo, mais baixo, né, ali no ambiente. E já está acontecendo, esse projeto já foi aprovado e hoje a gente já é uma realidade. Vários cinemas aqui em Belo Horizonte, na capital, já estão oferecendo a sessão azul para os autistas. Eu mesmo tive a oportunidade de ir em vários aí que foi específico para o autista e eu fiquei muito feliz de ver um projeto acontecer na prática. E essa questão da dá um orgulho danado, né? E essa questão da alimentação, eu lembro na minha adolescência, eu fui no Mineirão assistir um jogo do Cruzeiro, sou cruzeirense, e eu tinha gastrite e eu levei um negocinho de leite, uma garrafinha de leite, porque eu tinha que tomar o leite. E aí, naquela abordagem ali na segurança da entrada, né, fizeram uma série de questionamentos, mas por que você está entrando com esse leite, tal, tal, tal. Aí eu falei que tinha gastrite, por sorte eles deixaram entrar, mas isso não é muito comum, geralmente barra essa alimentação. E as pessoas com doenças raras, né, o autista em alguns casos, precisa de uma alimentação específica, sabe? E muitas vezes eles são barrados de não poderem entrar com essa alimentação, com esse líquido, com aquele alimentação específica. Então, esse projeto é para garantir, quando a identidade for apresentada, deixar que eles entrem com alimentação específica nos cinemas, nos shows, né, dentro aí das casas de espetáculo em geral. Verdade. Deputado, por isso que o senhor falou da questão da identificação, a identificação dessas pessoas é muito importante, né? A gente tem aqui, eu pedi para a gente colocar uma foto do cordão de girassol, que é uma forma de identificar, no caso, a pessoa com autismo, cordão de girassol, Sim. Ou é só ou para outras deficiências também? Na verdade, né, ele é para as deficiências ocultas,
que serve também, claro, para o autismo, mas ele é específico para as deficiências ocultas, aquelas deficiências que a pessoa não consegue perceber ali no primeiro olhar, e isso acontece. Quantas mães chegaram com os filhos autistas numa fila e pediram ali a prioridade, e a outra pessoa que estava na fila achou ruim, mas seu filho não tem nada. Não, né? não aparece, Não né? aparece, Claro, gente, então, mas é uma falta de sensibilidade, né? Então, isso é muito importante, esse cordão de girassol, para que possa dar ali a preferência, para que possa mostrar para as pessoas que ali realmente há uma necessidade especial. É mundial esse desenho do Sim, girassol? sim, é um ícone mundial e que no Brasil, né, se tornou também um ícone importante de identificação. Nós temos o cordão de girassol e temos o cordão do quebra-cabeça, né, que é específico para o autismo, né, principalmente na idade aí, na infância. Então, esse cordão do quebra-cabeça, que é o ícone do autismo, ele também identifica ali a criança ou a pessoa com autismo. Só um adendo, esse final de semana eu estava no evento em Santana dos Montes, uma cidade aqui próximo. Eu cheguei cedo no evento, chegou uma mãe com 2 filhos, né? Os 2 são autistas. Um deles estava com cordão de quebra-cabeça, né? E o outro com o cordão de girassol. Na hora ficou claro que eles eram autistas, né? Então, quando eu abordei a mãe, eu já sabia que os 2 eram autistas. Perfeito. Deputado, então, sobre ainda a questão das identificações, né? O senhor é autor de uma lei que determina que os documentos de identificação das pessoas com espectro autista expedidos pelos municípios tenham validade no território estadual e nacional, ou é só estadual? Nacional. Nacional. Então, uma criança que tem esse documento emitido aqui em Belo Horizonte ou no interior do estado, em qualquer lugar do Brasil que for, ou do Brasil, perdão, aí ela tem direito à prioridade. Quais são os benefícios aí dessa carteira? Sim, nós aprovamos aqui na Assembleia, foi sancionado pelo governador, não é verdade? E essa carteirinha, então, a partir desse projeto de lei, ela tem validade em todo o território nacional, porque quando a gente faz a expedição de uma carteira em determinado estado, no caso de Minas Gerais, muitas vezes lá fora eles não reconhecem outros estados. E hoje é comum as pessoas, né? Belo Horizonte, por exemplo, não tem praia. As famílias viajam, vão para o Espírito Santo, vão para o Rio de Janeiro e outros lugares do Nordeste. Então, não era justo, né, você chegar com a sua identidade e não ter ela reconhecida em outro estado. A nossa identidade comum, de um cidadão comum, ela é reconhecida em todo o território nacional. Então, esse projeto foi muito importante, porque dá essa garantia para as pessoas com autismo, né, de terem ali a sua preferência numa fila, terem um atendimento prioritário numa unidade de saúde e por aí vai, terem todos os direitos garantidos pela legislação, pela lei nacional. Pois é, no ano passado, o senhor protagonizou aqui uma audiência pública, houve um impasse entre, no caso da emissão das carteiras, mas no caso para as pessoas deficientes, né? A emissão da carteira para a pessoa andar no ônibus intermunicipal, a pessoa que tem algum tipo de deficiência. A quem ficava responsável pela emissão dessa carteira. Esse dilema acabou? Como é que ficou essa situação? Então, recentemente tivemos uma audiência, né, no Estado, a gente ainda está em processo de tramitação para fazer essa mudança. Hoje, quem faz a expedição dessa carteira da gratuidade do transporte é o sindicato patronal, ou seja, o sindicato que representa as empresas de ônibus. Então, não é muito o interesse da empresa conceder gratuidades, mas é um interesse público. Então, o nosso pedido, a nossa luta é para que essa emissão seja feita pelo Estado de Minas Gerais e não pelo sindicato que representa as empresas. Então, a gente está avançando e eu tenho certeza que em breve a gente vai alcançar esse objetivo de mudar essa lógica. Porque eles não querem ter o custo. É verdade, eles não estão emitindo, para você ter uma ideia, né? Já há alguns anos, desde a pandemia, e na audiência trouxeram um argumento que fica caro para eles, né? Fazer essa emissão. Então, eles mesmos, o próprio sindicato, né, patronal das empresas, solicitou que se fosse via Estado era melhor para eles por causa do custo. E realmente é melhor para todo mundo, para todo cidadão. Então, a gente está lutando para que isso seja uma realidade. Deputado, a gente, quando fala muito desses direitos das pessoas com deficiência, a gente se mira muito em Belo Horizonte. Nós estamos na capital, a Assembleia Legislativa é na capital, o senhor foi vereador da capital, mas há uma preocupação também com o interior, né? São 853 cidades
há pessoas com deficiência em todas essas cidades, né? O que pode ser feito também para ampliar esses serviços, isso tudo que a gente está falando aqui para as pessoas do interior? Pois é, André, você imagina, né? Belo Horizonte, que é a capital, as dificuldades são tantas, né? A gente ainda tem um déficit aí em diversas áreas que falta realmente esse atendimento às pessoas com autismo ou doenças raras. No interior ainda é mais complexo, né? É muito mais difícil você buscar ali um profissional, buscar no segmento público, né, um atendimento ali para as pessoas com deficiência, né, especificamente o autismo e a doença rara. Então, a nossa luta é constante para que também isso aconteça no interior. A gente sabe que é impossível colocar um centro de referência em cada cidade. Minas Gerais é o maior estado em número de municípios do país, mas a nossa luta é para que tenha um em cada cidade ou em cada polo, né? Por exemplo, lá na zona da Mata, que tem em Juiz de Fora, né? A gente pega aí na região do Jequitinhonha, que coloque numa cidade que é uma cidade polo. Se a gente colocar, né, em cada região pelo menos um centro de referência, esse deslocamento fica menor, né? Porque nem em Belo Horizonte a gente tem, você imagina. Então, e se tiver em Belo Horizonte, tem gente que igual está lá no Jequitinhonha, tem cidade do Jequitinhonha que dá 1.000 quilômetros de deslocamento. Não tem condição de uma mãe trazer um filho. Sem condição. Não tem. É verdade, mas sejamos justos, né? No Abril Azul, que foi mês passado, a gente viu que vários parlamentares, Maria Clara Marra, outros deputados também, estão interessados nesse assunto e levando para o interior, para as próprias regiões, informações sobre isso e tentando políticas públicas adequadas para essas pessoas também no interior. Isso é muito interessante. Você ouviu isso, né? Não, com certeza. A gente tem aqui uma grande rede dentro da Assembleia, entre nós deputados, de defesa da temática, né? Na luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Então, isso é muito importante. Hoje, muitos deputados vêm abraçando essa causa e a gente só tem a aplaudir e construir. Muitas coisas aqui a gente constrói no coletivo, com o auxílio aí de vários deputados que também fazem a defesa do tema. E nós também agradecemos. Deputado, o senhor apresentou um projeto recentemente que chama a atenção, que é incluir no rol de pessoas que precisam de atendimento especial aqueles pacientes com Alzheimer. Se fala pouco nisso, né? Pois é, e hoje... Qual que é essa novidade? André, hoje o Alzheimer é uma doença muito comum, né? As pessoas chegam numa certa idade, ou pessoas até mais jovens, né? Que desenvolvem e que adquirem o Alzheimer. E hoje ele não está no rol das doenças especiais, né? Ou seja, não é considerada hoje uma deficiência. E a gente precisa mudar isso, porque precisa de uma atenção especial. Quantas pessoas dentro das nossas famílias, né? Que adquiriram o Alzheimer e que precisam de um cuidado especial, né? Eu tenho lá minha vizinha, ela teve que parar a atividade, ela é psicóloga, parar toda a sua atividade profissional para cuidar do pai que estava com Alzheimer e não tinha mais ninguém, era ela para cuidar. Então a gente precisa, foi até a sugestão trazida por ela, a Luciana, e a gente apresentou recentemente esse projeto e vamos trabalhar fortemente para que a gente aprove e para que ele seja sancionado pelo governador, porque isso vai ajudar muitas famílias aí nos 853 cidades de Minas Gerais. Vai ser um projeto diferenciado. Ok, o senhor falou que citou aí o governador, o deputado faz parte da base de apoio do governador Zema aqui na Assembleia, do Partido Solidariedade. Deputado, como é que o senhor pretende trabalhar aí nas pautas importantes do governador, né? A gente está gravando o programa, mas a gente já está com projetos importantes aqui e que tem gerado polêmica, que é o aumento de alíquotas para o pessoal do IPSENG, para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares também, isso tudo para dar conta de rombos nessas instituições. Enfim, como é que o senhor trabalha para apoiar o governador Zema aqui na casa? Olha, Andréia, hoje eu fico muito confortável, né, de fazer parte da base do nosso governador e aqui na casa eu estou muito feliz, porque a gente está vivendo um tempo de diálogo, onde o nosso presidente, Tadeu, ele vem construindo isso de forma muito tranquila. Então, há sempre um diálogo, ouvindo ambas as partes, né? Recentemente, nas últimas votações, nós tivemos aí acordos importantes, né? Que favoreceram, inclusive, nossos servidores. Então, a minha metodologia, minha forma de trabalhar é dialogando, é ouvindo, é conversando. Então, a gente tem que estar sempre aberto para essa construção e sempre que é necessário, eu levo, sim, ao governo a minha opinião, né? Esse lado também
diretamente quem está lá na ponta, vivenciando, né, a realidade do dia a dia. Então, eu estou muito tranquilo e feliz de saber que aqui está tendo realmente uma postura diferenciada, né, muito democrática. E a gente está conseguindo avançar muito em pautas aí importantes, né, para o estado de Minas Gerais. Então, deputado tem uma parte da vida dele que é muito curiosa, né? O deputado também é apresentador de televisão, meu colega. Vamos colocar aqui no vídeo o deputado apresentando? Mulheres de Minas, desse próximo sábado, vai entrevistar a Débora Caroline. Então, deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse seu trabalho. Você gosta? E de onde surgiu a ideia também de entrevistar mulheres, né? Mulheres de Minas? Pois é, André, eu formei em comunicação e relações públicas, mas sempre apresentei programas de TV, de rádio, né? Sempre foi minha paixão. E o programa Mulheres de Minas, no SBT, ele traz entrevistas com mulheres diversas do estado de Minas Gerais. A gente sempre leva mulheres que têm histórias realmente impactantes, né? Ou na sua profissão, ou na sua história de vida. Então, para mim, eu estou lá já há mais de 2 anos no programa e é uma alegria poder contar aí o lado das mulheres de Minas Gerais. É bom conversar, né? Eu acho que entrevistar também tem essa coisa que pessoalmente é gratificante, né? Porque a gente conhece as pessoas, você acaba tomando conhecimento da vida dessas pessoas, até como parlamentar, isso também é interessante, Com né, certeza, deputado? né? A televisão nos traz esse conhecimento, né, do ser humano e buscar conhecer histórias, né? Isso é fantástico e é um aprendizado, né? Eu falo que a gente aprende todos os dias aqui, né? Nesses momentos que a gente pode conhecer a vida de outro ser humano. Outro dia a gente recebeu aqui o deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, e ele que é apresentador do Balanço Geral, e ele contou, assim, como que para ele é enriquecedor, até como parlamentar, ele ter acesso a pessoas, né, aos problemas das pessoas com mais proximidade, né? É verdade, Isso é isso legal. aproxima e enriquece nossa caminhada aqui como parlamentar. Ah, que ótimo. Agora tem uma foto aqui que eu achei muito fofa. Vamos colocar aqui para a gente ver. Olha que gracinha. Como é que ela chama, deputado? Essa é minha filha, Sofia, né? Fez 9 anos e já puxou o pai. Eu saio com ela, cumprimenta todo mundo, entra em todo lugar. Já pensou a Sofia virar deputada daqui a alguns anos? Eu já chamo ela de pequena deputada. Ela fica brava. Não, papai, eu quero ser artista, atriz. Eu falei, filha, seja o que você quiser, só faça a diferença. Porque o deputado também é artista, daqui a pouco a gente vai mostrar umas fotos. Mas ela fica na dúvida, né? Uma menina também engraçada, tá muito né? nova ainda, né? 9 aninhos, mas o que ela escolher vai ser bem-vindo. Claro, e aí são seus pais. Sim, meus pais, grandes referências, né? E pessoas importantes. A gente não pode perder nunca, né? A referência familiar. E isso traz aí na raiz essa construção que hoje faz diferença na minha vida. Eles sempre te apoiaram nessa questão política? Sempre, assim. Como é que foi essa arrancada para ser político? Pois é, muito jovem, né? Eu fui deputado e vereador com 30 anos, mas antes disso eu já tinha entrado na caminhada política e eu falei com eles e sempre me deram toda a força e eu pude sempre escolher o meu caminho. Isso é importante, eu falo isso muito com os pais em algumas palestras que eu levo para algumas escolas, alguns lugares, né, que a gente tem que dar essa liberdade para os filhos, porque não há profissão adequada, né? Há aquilo que Deus reservou para a nossa vida, que é o nosso propósito de vida. E quando Ele toca naquele caminho, não há como fugir. A gente fica infeliz se a gente não segue o propósito de Deus na nossa vida. Pois é, porque tem pai que fica querendo que filho seja médico, advogado, se bem que isso até antigamente, né? Hoje as pessoas mais estão tranquilo, né? Tá mais tranquilo. O deputado também já foi artista, né, deputado? O senhor ainda faz alguma coisa na área das artes cênicas? Pois é. Que o senhor interpretou Jesus Cristo ali, sou eu ali, ó, de Jesus ali. Que legal. E a barba é sua mesmo? Essa É minha da mesmo, época. minha barba. Estava com quantos anos? Estava mais novo, Não, né? estava mais jovem ali, mas como diz, né? Mas não passou muito tempo, não. Mas eu fiz artes cênicas, André, já fiz teatro profissional, fiz campanha de popularização aqui em Belo Horizonte, né? Cheguei a fazer um teste, passei para fazer a novela no SBT, aí eu tinha que fazer... Jura? Ai, que chique! Eu ia seguir mesmo profissionalmente, aí quando eu fui para a preparação de elenco para o Rio, era 30 dias, passou 4 dias que eu estava lá, eu voltei para BH, falei, não quero essa vida, não. Tá e aí vendo? acabei enveredando para a política. É o que você falou do que estava preparado, né? Você nem imaginava que você ia seguir carreira de político. Eu viria para a política, né? Estava tudo ali construindo para a área artística mesmo. Mas hoje, o bom é que quando eu vou para o interior, tem uma festa de cidade, agora mesmo, final de semana, eu estava com o Marco Brasil, né? Que é o maior locutor de rodeio na cidade que
que eu atuo. Aí eu subi no palco, cantei. Que cidade que foi? Foi Santana dos Montes. Santana dos Montes, então, é cantei. perto. Então, assim, quando eu estou na festa de cidade, eu subo, pego o microfone, canto. Então, essa veia artística me ajuda muito. E aqui na casa eu trabalho muito em prol da cultura também. É uma bandeira junto com a educação e com a pessoa com deficiência, que eu atuo grandiosamente, que é a cultura que eu defendo hoje, estando aqui no outro lado, na política. Tá ótimo, deputado. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente e também o seu trabalho parlamentar, muito importante, muito bonito também, que é trabalhar em prol das pessoas que precisam muito, né? É verdade. Eu que agradeço, André. Um abraço a todos os telespectadores que estão aí acompanhando Visão Parlamentar. Esqueci de perguntar rapidinho, deputado, eleições. Falei que eu ia perguntar no começo aqui. Como é que o Solidariedade está trabalhando já para fazer novos prefeitos e vereadores? Estamos trabalhando muito, né? Vamos crescer, se Deus quiser, o número de prefeitos em Minas Gerais. Na capital, em 2020, eu fui candidato a prefeito. Dessa vez eu optei por não ser, não sou pré-candidato aqui em BH, para cuidar mais dessa base do interior. Então a gente está muito animado, tenho certeza que a gente vai crescer bem o partido aí, o Solidariedade. Tá ótimo. Então, a conversa foi com o deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade. O deputado tem dedicado o mandato dele para melhorar a vida das pessoas com deficiência, garantindo gratuidade em transporte, carteira de identificação, cobrança por adaptações que facilitem o acesso ao mercado de trabalho. Falamos também um pouco da vida pessoal do deputado e de eleições municipais. Obrigada, então, pela sua companhia e até a próxima.